Você acha que o seu filho precisa de liberdade? Bom, o conceito de liberdade mexe com a cabeça de muita gente, né? É um dos eixos centrais do discurso contemporâneo. As pessoas querem ser livres e muito se fala sobre isso. Só que agora esse desejo de liberdade atinge a infância e eu lhe pergunto, isso é bom ou é ruim? Fala-se com frequência da importância de permitir que a criança se expresse, que ela faça escolhas, que ela manifeste sua individualidade, suas subjetividades, que desenvolva a sua autonomia desde muito cedo, e essa valorização em si não é tão equivocada, mas ela emerge em grande medida como resposta histórica a modelos educativos marcados pelo autoritarismo, pela repressão emocional e pela imposição rígida de normas. É como se fosse justamente uma reação, mas como toda reação, ela é problemática. E aqui, meus amigos, o problema não reside na valorização da liberdade, mas na forma como ela tem sido compreendida e, sobretudo, antecipada no processo de desenvolvimento infantil. Então veja o que acontece aqui. Ao deslocarmos a liberdade para o início do percurso, como se ela fosse um ponto de partida mesmo, nós corremos o grande risco de desconsiderar uma dimensão fundamental da constituição psíquica, que é a necessidade de estrutura. E é isso que está causando um grande caos nas famílias e na nova geração. Preste bastante atenção nisso aqui. O fato é que antes da gente ter liberdade, antes da gente poder escolher, a gente precisa saber escolher. A gente precisa aprender o que é escolha, aprender o que é tomar decisão, aprender sobre as consequências dos nossos atos. Então, assim, a necessidade de ter primeiro uma estrutura. A psicanálise clássica, especialmente em Freud, oferece uma chave muito importante para compreender esse ponto, porque Freud demonstra que o psiquismo humano, ele não nasce organizado. Ele vai se constituindo progressivamente a partir das relações primárias, sobretudo, gente, no interior das famílias. E é nesse contexto que vai se formar o superego, instância responsável pela internalização de normas, dos valores, das interdições. No entanto, minha gente, essa internalização, ela não ocorre de maneira espontânea ou autônoma. Ela depende justamente da presença de figuras parentais que vão exercer uma função de mediação. E nesse caso especificamente, eu estou falando da mediação entre o desejo da criança e a realidade. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui é que a criança não aprende a se autorregular a partir de uma liberdade restrita. Ela não aprende a escolher a partir das suas próprias convicções internas, de um instinto. Ela aprende a partir de limites que inicialmente são externos. É interessante nesse ponto lembrar aqui de Hannah Arendt, quando ela fala sobre essa questão da exterioridade e interioridade. Ela diz que dentro não existe nada, dentro não há nada, porque na verdade tudo aquilo que está dentro é aquilo que veio de fora e que é internalizado por nós. Então, esses limites, quando consistentes e sustentados por vínculos, tornam-se ao longo do tempo referências internas. A ausência dessa mediação não vai produzir autonomia de forma alguma. Ela vai fragilizar a constituição do superego, abrindo espaço para dificuldades na regulação dos impulsos, na elaboração emocional e na relação com a lei. Essa compreensão, ela é aprofundada na releitura estrutural proposta por Lacan, ao afirmar que o sujeito, ele não se constitui fora da ordem simbólica. Então, o que está sendo dito aqui? Que um sujeito só consegue se constituir, se formar como sujeito dentro de uma ordem simbólica. E isso é muito importante. Para que alguém, e aqui a gente está falando da criança, possa entrar no universo da linguagem, ele precisa se submeter a um campo de leis e significações que já existem antes dela. Nesse contexto, Lacan formula o conceito do nome do pai, entendido não como uma figura empírica, mas como uma função simbólica que introduz a interdição e, com ela, a possibilidade da organização do desejo. Ou seja, a chamada função paterna não se reduz à proibição, ela opera como estruturação. Ao estabelecer que nem tudo é possível, ela retira a criança de uma posição de centralidade absoluta, como se ela pudesse tudo, e a insere em um campo compartilhado no qual o outro existe também. A realidade impõe limites e o desejo precisa ser mediado. E o que a gente tem visto muito hoje na educação dos filhos, gente, é o oposto disso. Muitas famílias adotam uma leitura equivocada da educação positiva, como se a criança estivesse no centro de todas as coisas, e as consequências disso não podem ser boas. Eu vou usar um exemplo para vocês entenderem. Quem já foi para Disney aqui certamente já viu essa cena. Quando a gente chega lá, a gente encontra muitas famílias estruturadas da seguinte maneira: a criança com uma camisa personalizada com o seu próprio nome. Vou dar um exemplo aqui, João. E todos os outros membros da família com camisas também personalizadas, escritas assim: pai do João, mãe do João, tia do João, vovó, dinda do João, entende? Ou seja, todos girando em torno daquela criança como se ela fosse o sol, o centro e o mundo todo. E deixando claro aqui, gente, eu não tô de jeito nenhum criticando a brincadeira nesse contexto da viagem e tal. O problema é quando isso sai do campo simbólico, entende? Quando sai da
brincadeira e passa a ser a estrutura mesmo, o funcionamento real de uma família. E é isso que está realmente acontecendo na vida, no cotidiano. Crianças que determinam tudo, o hábito, a vida, a comida, o fim de semana, tudo. E eu volto a dizer, o resultado disso não pode ser bom em médio ou longo prazo. Ainda que hoje pareça bonitinho, fofinho, ou que até mantenha a criança sempre entretida, alegre, reinando absoluta, mas a criança precisa de borda, de estrutura e dessa operação simbólica. Sem isso, o que se observa não é liberdade, mas dificuldade de inscrição na realidade, frequentemente associada à impulsividade, intolerância à frustração e instabilidade emocional. E isso tem acontecido não só por adesão teórica à educação positiva, mas também por negligência. Muitos pais não estão sendo permissivos por convicção, estão sendo permissivos por ausência, por cansaço, por falta de tempo, por não compreenderem a importância da presença contínua na formação dos seus filhos. E aí nós vamos para a contribuição de Winnicott, que desloca essa discussão para o campo das condições ambientais do desenvolvimento. Winnicott enfatiza que o amadurecimento emocional de uma criança depende de um ambiente que ofereça simultaneamente sustentação e resistência. Então, o cuidado inicial, marcado por adaptações às necessidades do bebê, deve progressivamente dar lugar a pequenas falhas e frustrações que são naturais da vida, não criadas deliberadamente pelos pais, pelo amor de Deus, gente. Eu sempre vou fazer questão de lembrar isso. Nós não precisamos dificultar a vida dos nossos filhos para que eles sejam mais fortes, para que eles sejam mais seguros. Basta que nós deixemos as falhas e frustrações naturais acontecerem e que estejamos ali por perto para ajudá-los a passar por aquilo. E isso permitirá à criança diferenciar-se do ambiente e reconhecer a existência de uma realidade externa a ela. E com isso, a necessidade de adaptar-se ao mundo que não é só dela. O limite, portanto, não é oposto ao cuidado. Ele é parte integrante do cuidado. O ambiente que apenas acolhe, sem impor qualquer forma de resistência, não favorece um desenvolvimento. Ao contrário, pode gerar uma sensação de onipotência que não se sustenta diante da vida real. Para Winnicott, é justamente a experiência gradual de frustração dentro de um contexto seguro que permite à criança desenvolver recursos internos para lidar com a ausência e com a alteridade. Essa perspectiva encontra respaldo consistente na neurociência do desenvolvimento. As funções executivas como planejamento, controle inibitório, tomada de decisão e regulação emocional, elas dependem do desenvolvimento do córtex pré-frontal, que só se completa no início da vida adulta, acreditem. Durante a infância, a criança não dispõe de mecanismos internos suficientes para organizar suas emoções e impulsos. Ela depende da corregulação oferecida por adultos. E aí eu te pergunto, se nós adultos muitas vezes não conseguimos nos regular totalmente, imagina uma criança. Ambientes permissivos, sem previsibilidade e sem limites claros dificultam esse processo. A falta de estrutura compromete tanto a internalização de normas quanto a organização neural da autorregulação. Por outro lado, gente, contextos que combinam vínculo afetivo com limites consistentes favorecem a integração entre emoção e cognição, promovendo estabilidade e adaptação. Nesse cenário, a ideia de liberdade na infância e na adolescência precisa urgentemente ser revista. Liberdade não pode ser entendida como fazer tudo o que se deseja, especialmente quando o sujeito não tem estrutura interna para sustentar suas escolhas. Ela é uma conquista progressiva e isso só é possível com presença real dos pais, observando, escutando, conhecendo o filho, suas amizades, seus comportamentos, suas fases, porque é assim que se percebe quando ele está pronto para dar um novo passo. Sem presença, não há como discernir maturidade. E quando olhamos o cenário sociocultural atual, vimos algo importante. A valorização da autonomia infantil somada à sobrecarga dos pais tem reduzido e muito a presença, a relação familiar. Os vínculos não se sustentam mais e os filhos estão, sabe como? Não mais livres do que nós fomos, mas completamente aprisionados aos seus desejos, aos seus vícios, às suas solidões e vazios. E aí a liberdade vira ausência disfarçada. A criança é colocada em um lugar para o qual ela ainda não está pronta. E aqui entra a contribuição de Krishnamurti. Uma mente condicionada pelo medo não é livre, mas a ausência de direção também não gera liberdade, gera desorientação. Liberdade verdadeira exige estrutura interna. Diante disso, podemos afirmar, a criança não precisa inicialmente de liberdade. Ela precisa das condições que tornam a liberdade possível no futuro. Precisa de estrutura, de limites consistentes, de presença parental, efetiva e afetiva, de um ambiente que acolha, mas também
também organize. E é nesse ponto que o método Rei Arthur se insere. Não como teoria abstrata, mas como proposta prática de integração entre tradição e ciência. Ele não oscila entre autoritarismo e permissividade. Ele propõe restaurar a ordem como condição para o desenvolvimento saudável. Reposiciona os pais como referência, não pela imposição, mas pela responsabilidade. A liberdade aqui não é negada, ela é situada. Não como ponto de partida, mas como resultado. Resultado de um processo em que a criança, sustentada inicialmente por uma estrutura externa, desenvolve recursos internos para viver com autonomia, responsabilidade e consistência. Educar, portanto, não é antecipar a liberdade, é construir as condições para que ela possa existir e para que ela não destrua o seu filho.